Olá, galera, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que animados, que mantendo o isolamento, que com algum ânimo para aprender, né? Eu vou nesse vídeo ensinar um pouquinho sobre projeção de voz, sobre esse exercício de dicção, estão vendo? Eu não fiz exercício de dicção, por isso a palavra exercício não está saindo tão bem. Algumas dicas para quando vocês vão gravar off ou vão falar um texto na frente da câmera, tanto para falar melhor quanto para não complicar a voz, para aquecer a voz, para cuidar bem desse instrumento, que é um instrumento de trabalho de muitas pessoas que vão trabalhar com jornalismo ou que vão trabalhar em outras profissões que precisem da voz, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, deixa eu achar onde está uma aulinha que eu coloco algumas dicas para a gente não esquecer do que precisa falar para vocês. Vocês já viram que eu poderia, né, ter aquecido a minha voz, então acho que a gente podia fazer isso primeiro. Acho que eu vou fazer isso primeiro. Então vamos lá. Vamos aquecer um pouquinho a voz para que eu vou gravar uma série de vídeos hoje, né? Vou gravar vários até final do dia. Então, para que a minha voz comece agora bem e vá bem até o final do dia, sem que eu fique rouca, e eu sempre tive nódulos nas cordas vocais, tratei isso com a maravilhosa Cida Stier, que na verdade me ensinou muitas coisas também. Sigam a Cida Stier no Instagram. E olhem o material dela como é muito legal, ela é uma das fonoaudiólogas mais respeitadas no trabalho à voz, não só de jornalistas e apresentadores de televisão, mas também de atores, de políticos. Eu, às vezes, vejo uma pessoa falando melhor e falo assim, essa pessoa aí fez Cida. Fazer Cida significa fazer fono com a Cida Stier. Então, vamos lá, vamos começar, né? Para fazer alguns exercícios de dicção para a gente melhorar a forma de falar, melhorar a abertura da boca, não ficar engasgando como eu estou agora, e para também aquecer a voz para que ela esteja preparada para ser falada. Eu não sou fonoaudióloga, eu só vou colocar para vocês exercícios que eu já vi a própria Cida fazendo em oficinas, né? Então, mas que vocês, se tiverem qualquer dúvida, qualquer desconforto, tem que procurar uma fonoaudióloga, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa região aqui, que é a região que projeta a nossa voz, né? Essa região aqui. Primeiro, girando a língua em volta do lábio. Eu gosto de fazer essa aula presencialmente, mas não dá, né? Então, vamos lá, galera. Eu vou acreditar que vocês estão fazendo isso comigo, né? Junto comigo. Vamos lá. Assim. O segredo aqui é empurrar bastante com a língua, essa parte aqui do lábio, porque aí a gente está exercitando a musculatura da língua. Primeiro para um sentido, depois para o outro sentido 10 vezes. Então, olhem para o outro sentido como é que fica. Normalmente, antes de acabar as 10 rotações, a gente começa a ficar com dor aqui no canto da língua, nos cantos. Então, façam isso 10 vezes. Podem parar o vídeo para fazer isso. Este é um exercício. O outro é cutucar a bochecha com a língua. Então, é assim, ó. E esse pode ser 10 vezes também. O exercício que eu aprendi para deixar a voz um pouco mais grave, menos aguda. Aguda é quando a gente fala com a pessoa que diz assim, oi, tudo bem? E tem uma história interessante, né? Porque algumas pessoas dizem, a gente não tem que ficar pedindo para a pessoa mudar a forma dela falar, porque nem todo mundo tem que falar da mesma forma, igual, e eu concordo. Mas teve uma aluna que já estava no 3º ano, e ela estava fazendo um projeto num veículo de comunicação importante, aqui num jornal importante, e era elencando restaurantes e bares para um novo guia. E aí ela ligou para um lugar, oi, aqui é a fulana, estou fazendo guia para tal veículo, e queria confirmar as informações de horário de funcionamento, se tem estacionamento, se não tem, cardápio e tal. E a pessoa do outro lado falou assim, nossa, eu não sabia que esse jornal agora contratava criança. E a menina ficou super chateada, mas realmente a voz dela é uma voz mais aguda, né? Mais parecendo com uma voz mais infantilizada. Então, vejam,
às vezes o timbre de voz conta, às vezes a forma como você fala conta também. E ela estava fazendo isso com várias pessoas quando ela chegou neste homem que foi grosseiro com ela, né? Então é importante pensar e descobrir qual é a sua melhor voz para fazer essa projeção de voz, né? Então tem um exercício que agrava um pouquinho a sua voz, que é passar a língua aqui da frente do dente até lá atrás no céu da boca. Façam esse exercício, leiam um texto, daí façam esse exercício e leiam de novo para ver o que acontece. Ó. Eu adoro os textos deste livro aqui, Como Falar no Rádio, do Ciro César. É um livro que já é antigo, mas que eu tenho e sempre indico, os alunos e alunas têm lá na biblioteca da universidade. Aqui mais ou menos no meio do livro, nós estamos na página 54, tem uma série de exercícios que nos fazem trabalhar sons com os quais a gente normalmente se bate. Igual eu comecei a fazer esse vídeo falando exercício e não saía, então eles vão trabalhando. Eu vou ler um aqui para vocês sem fazer o exercício de deixar a voz mais grave, vamos ver se vocês percebem algo diferente. Ó, um bem curtinho. O cravo ocre cravado, extraído do crave e do craveiro, encroou, acroado e cru. Mas em torno a tarde se entorna, a atordoar o ar que arde, que até na tarde já não torna, e em tom atordoa todo alarde. Do adornado ardor transtorna, no ar de torpor da tarde. Agora eu vou fazer esse exercício de varrer o céu da boca com a língua, vamos ver se deu alguma diferença na minha voz. Vamos lá. 10 vezes, ó. Vou ler de novo. Mas em torno a tarde se entorna, a atordoar o ar que arde, que a eterna tarde já não torna, e em tom atordoa todo alarde, do adornado ardor transtorna, no ar de torpor da tarde. Eu percebo, mas eu conheço a minha voz, né? Então eu percebo uma diferença de timbre mesmo, é como se a faringe descesse, segundo as fonoaudiólogas, e aí a voz vai ficando mais firme, mais projetada. Esse exercício que eu acabei de falar é ótimo para nós que falamos um R, que é um R considerado não adequado para algumas emissoras de televisão, né? Então, quem trabalha com os R's do interior, ou os R's bem cariocas, ao fazer esse exercício, trabalha um pouco, né? Porque eu podia falar assim, mas em torno à tarde se entorna, ou eu podia falar, mas em torno à tarde se entorna, então é para trabalhar os R's. Eu gosto desse livro por isso. Então, Ciro César, esse aqui eu vou digitar ali na descrição esse exercício de em torno à tarde se entorna, para vocês olharem. Então, mostrei um pouquinho, né, alguns exercícios para a gente trabalhar aqui a musculatura. Tem um exercício que é de aquecimento, que eu também imagino que não prejudique, por isso eu vejo as fonos indicando em oficinas para professores e professoras, que é assim, ó. Eu vou confessar que eu não conseguia fazer, eu comecei a fazer SIDA quando eu entrei na Rádio Clube, que foi meu primeiro trabalho, eu amava trabalhar lá. E aí um dos chefes me disse, olha, você grita, você tem que ir para fono, você tem problema de dicção. E aí eu fui para a Cida e quando ela me passou esse exercício eu não conseguia fazer. E gente, era muito triste, porque eu nem sabia que eu não conseguia fazer. E é simples, vamos ver quantos de vocês também não conseguem. É isso aqui, ó. Pode fazer com T também. Eu não conseguia fazer isso, eu tinha que fazer assim daí. E sempre terminando com uma vogal. Então, vocês viram que durante o exercício eu estava assim, e daí eu já relaxei o ombro. É muito importante toda essa parte aqui estar relaxada quando a gente está fazendo esses exercícios. E exercício não está saindo bem, né? Exercícios. Uma forma de relaxar, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, é girando os ombros para trás e girando os ombros para frente. Também apertando bem o ombro e soltando, apertando bem o ombro e soltando. Tudo isso dá uma relaxada aqui, para a gente não ficar prendendo os músculos dessa região. Então, ou quando eu consegui, porque eu fiquei tentando ali a língua, até o dia eu lembro onde eu estava dirigindo o carro, indo embora para casa, quando eu fiz, e saiu. Foi uma alegria, muito interessante, né? Mas enfim, só um parênteses, para caso alguém não consiga fazer. Então, esse exercício é um exercício que
aquece a voz. E um que ajuda a projetar um pouquinho a voz é isso aqui, ó. Mua, mué, mui. Você tem que tentar jogar a tua voz aqui, em vez dela sair daqui, daqui, daqui. Então, é projetar essa voz para essa região aqui. São exercícios, galera. Tem que ir fazendo e tem que ir vendo o que é que você consegue. Mas é bem interessante ir fazendo aos pouquinhos. Eu, por exemplo, estou super destreinando, confesso que faz um tempão que eu não faço. Esse ano não tinha feito, acho que, exercício de dicção e nem de aquecimento. Olha só que vergonha. E tá ruim de fazer. Se eu fizer um pouquinho todo dia, com certeza melhora e quando eu for fazendo a voz vai projetando muito melhor, tá? Então isso para começar a falar que a gente tem que ter uma boa projeção de voz. Agora eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que eu preparei para falar com vocês. Estão gravando o off, a locução, ou vão falar um texto, né? Então, primeiro tem que falar de forma clara. Vocês viram que o meu exercício ali várias vezes não saiu. Quando não sai, o que eu faço? De novo. Faço de novo. Até sair perfeitinho. Exercício. Em vez de sair, né? Então, falar de forma clara é bem importante. Não gritar. Pense onde está o microfone. Eu estou sem nenhum microfone de lapela para mostrar aqui. Mas o microfone, se eu coloco aqui, a um palmo da minha boca, ou se eu estou segurando o microfone aqui a um palmo da minha boca, eu não preciso gritar. Eu não preciso gritar lá para a câmera ou para o celular que estão lá na frente. Então, não gritar é bem importante. Por mais que o lugar esteja barulhento, os microfones são direcionais, eles conseguem captar a essa distância. Também não sussurrar. É muito ruim quando a gente vê um repórter fazendo, tá ali gravando uma passagem com o público atrás e ele fica falando baixinho assim para não incomodar. Nos incomoda, porque cria um ruído de comunicação. Pronunciar cada sílaba de forma correta. Isso é importante, né? Como é que se fala? Cabeleireira. Cabeleireira. Tem que falar certo, cabeleireira. Nós temos que usar a língua portuguesa, que é a nossa ferramenta, de forma correta. Claro que nós erramos, óbvio que nós erramos, mas nós temos que nos esforçar para errar cada vez menos. Então, eu vou falar cabeleireira em vez de cabeleleira, né? Não morrer ao final das frases. Queria que vocês gravassem alguns textos e se ouvissem, para ver se a mesma projeção de voz que está no começo da frase, ela continua até a última sílaba, ou se vocês morrem antes da última sílaba. É bem comum, eu fazia isso, e a Cida que me mostrou que eu precisava dar ênfase ainda na última sílaba de cada palavra. E trabalhar a dicção foi isso que eu mostrei para vocês agora um pouquinho, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Esse exercício de dicção é bem bom, bem fácil de fazer, porque vocês não vão esquecer. E essa frase que eu coloquei ali embaixo, mínimo de 5 minutos por dia, né, é uma frase da Cida. Na verdade, essa frase não é da Cida. Essa frase é da fisioterapeuta que trabalha com o pessoal da Rede Massa. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Me perdoe, ela já foi uma vez na sala dar uma palestra e eu falei fisioterapeuta, é fonoaudióloga, né, gente? O nome dela é Doris Beraldo. Doris Beraldo, sigam também. A Doris Beraldo foi dar uma aula para os meus alunos uma vez e ela falou assim, que quando você faz os exercícios de dicção, você tem que fazer no mínimo 5 minutos por dia. Se você fizer menos que isso, é só simpatia, não vai resolver nada. Então, vamos lá, ó. Falem junto comigo aqui, ó. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. E a gente tem que ir aumentando a velocidade. Vamos ver se vocês conseguem fazer comigo. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Viram que eu comecei a gritar nessa última, tá errado. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pru, tru, cru. 5 minutos para não ser só tentativa e para ter um resultado eficiente. Vou dizer para vocês, Fátima Bernardes, William Bonner, todos eles fazem exercício de dicção. Ó, o exercício está sendo quase melhor. Quase bom. Quanto menos a gente faz, mais a gente vai deixando de projetar alguns sons. Então, gente com 40 anos de TV continua fazendo. Os exercícios para fortalecer a musculatura, eu já mostrei para vocês, né? Girar a língua em volta do lábio até doer, mas pelo menos 10 vezes para cada lado. Né?
Relaxar antes de gravar, então, girar os ombros para frente 5 vezes, girar os ombros para trás 5 vezes, girar a cabeça. Esse é um exercício bem bom para a gente fazer para relaxar. E sempre que vocês forem gravar um texto, se puderem fazer isso, acreditem que vai ficar melhor o texto, porque vocês vão estar mais completos para o texto, né? Então, vai fazer isso aqui. Soltando bem, e bem devagar, mas soltando mesmo, sabe? Talvez no começo vocês queiram fazer esse exercício sozinhos e sozinhas, para se soltar de verdade, para não ficar com vergonha de ninguém. Eu podia passar horas fazendo isso aqui, porque dá uma relaxada tão boa, então é girar, girar e relaxar. É tão bom, gente, tem que fazer. Antes de gravar, para a voz sair boa, para vocês saírem bem, tá? Girar a cabeça lentamente, então. Agora, com relação à fala, tem algumas dicas que são muito boas. A gente não tem que falar as frases todas no mesmo volume. Trabalhe em ritmo lento versus ritmo rápido. Então, assim, podemos falar uma frase de forma mais lenta, uma frase de forma mais rápida. Ou mesmo dentro da frase, escolher algumas palavras para que a gente as marque e aí as fale de forma mais lenta. Algumas pessoas chamam isso de partituras textuais. Eu tomo um texto, né? Pego esse texto aqui do Ciro César e eu vou escolhendo algumas palavras aqui. Vocês não vão ler, mas vamos pensar. Escolhi algumas palavras, eu pondo bolinhas em cima das palavras que são importantes, que são relevantes. E aí, na hora que eu estiver lendo a frase, eu olho para essas palavras e falo num ritmo mais lento. E eu vou trabalhando, então, com palavras faladas em ritmo mais lento, palavras faladas em ritmo mais rápido. As curtas eu falo mais rápido, as longas eu falo de forma mais lenta, e isso vai dando um ritmo ali na fala, para ter um timing, né? Nunca parar vários segundos no ponto final, porque isso cria um ruído. A gente, quando está falando aqui, dá ponto só para respirar e continuar falando. Então, esse timing tem que se manter também nas falas em que a gente está cuidando de como está falando, porque está lendo um texto. Então, o ideal é que vocês não leiam. O ideal é, claro, vocês vão ler alguns textos, né, para falar, mas que vocês não demonstrem que estão lendo, vocês pareçam estar contando. Então, eu não estou lendo isso, eu estou contando. Uma coisa que eu já falei para a turma e que é bem importante, vejam só. Se eu falo um texto assim, olhando para cá, vamos pensar que o meu pescoço aqui, o meu queixo está formando um ângulo, né, de 90 graus, né, aqui assim, né? Deixa eu interromper o compartilhamento para falar disso. Aqui o meu queixo está formando esse ângulo natural, né? Que é um ângulo de 90 graus aqui. Quando eu falo projetando para cá, minha voz sai de um jeito. Quando eu abaixo aqui, ó, vocês podem ouvir que só de abaixar, por ter contraído essa musculatura, a minha voz já sai mais pelo nariz e mais fraca. Quando eu só venho para cá, minha voz já sai um pouco melhor. Então, quando vocês forem ler textos que estão gravando, não se rendam a fazer isso aqui, ó. Abaixar para ali. Vocês vão colocar o texto aqui, para manter o ângulo de 90 graus. Essa dica é bem preciosa, acreditem, né? Então, se eu falo desse jeito, eu estou falando com a minha voz projetada para frente. Quando eu estou falando assim, além de eu ter contraído toda a minha musculatura, eu estou falando para baixo, eu não estou falando para frente. Viram a diferença? Isso é bem importante. Aqui é uma dica que é preciosa, gostaria que vocês todas e todos utilizassem e que às vezes vocês vão mostrar texto e vão dizer assim, gravou olhando para baixo, né? Porque fica visível. Então, cuidar com essa questão de projetar a voz. As expressões faciais que nós fazemos são muito importantes, principalmente nessa região aqui. Isso eu estou falando só em fala, não estou falando nem apresentação. Porque na apresentação a gente usa, né? Vejam, a gente mexe a sobrancelha para falar, sorri, faz cara de triste. Essas expressões são todas importantes. Mas só que abrir bem a boca para falar faz com que as nossas palavras saiam melhores. Então, lembrar de abrir a boca, tem pessoas que só abrem a parte de cima, tem pessoas que a gente já enxerga falando com a parte de baixo aberta. Ainda bem que eu tô com a tela pequenininha fazendo essas coisas, né? Mas é bem importante a gente ter essa noção de abrir a boca inteira. E aí eu vou desenvolvendo uma certa intimidade, tanto com o falar, com o microfone aqui ou com outro lugar. E essa intimidade vai me dando segurança para que a minha voz seja projetada da melhor forma. Eu vou sempre contar a notícia, então, em vez de ler, contar o que eu estou contando, contar o texto. Quando eu escrevo o meu texto é mais fácil, né? A gente escreve os textos para nós mesmas falarmos. É mais difícil ler o texto do outro do que o nosso.
Tem algumas pessoas que já escrevem o texto do jeito que a gente sabe e gosta de falar, isso é bem interessante numa equipe. Em vários momentos a gente precisa improvisar. Então, bem importante tudo isso. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é, sempre que vocês forem falar um texto, primeiro leiam esse texto em voz alta para treinar a fala. Leiam em voz alta antes de começar a gravar várias vezes. Antes de gravar, trabalhem a dicção. E quando forem fazer um texto para a câmera, tem que olhar para a câmera, né? Se eu fizer o texto olhando para cá, deixa eu abrir aqui. Se eu faço o texto olhando aqui para onde eu estou olhando, e no celular isso é muito comum, né? Porque eu fico olhando para mim e não olho para a câmera. Aqui eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para mim, mas aqui eu estou olhando para vocês. Então, quando eu estou falando com alguém, a comunicação audiovisual se dá pelo olhar. É o meu olho aqui, olhando para a câmera aí, e olhando para vocês que estão em casa. Então, eu tenho que me desviar de ficar olhando para a minha própria imagem, que é a única pessoa que eu estou enxergando, e olhar para, no meu caso, é uma luzinha verde, ou para a lente do celular, que isso é bem importante. Principalmente em textos curtos, né? Falando ali 2 frases para o meu público, eu tenho que olhar para ele, né? Isso é bem importante, galera. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, lembrem-se dessas questões que são básicas. Falar com calma. Não tem que falar correndo porque termina de uma vez, é bem comum nos primeiros exercícios, olha gente, exercícios. É bem comum que nos primeiros exercícios os alunos e alunas falem muito rápido porque acaba de uma vez. Eu tenho que falar com calma, eu tenho que falar com a velocidade que eu acho que funciona para projetar minha voz e para a pessoa me entender. Eu tenho que ter essa voz firme, já expliquei para vocês que a voz grave é uma voz meio preferida, né? Para quem trabalha com voz. Eu separei alguns exercícios aqui para vocês e vou deixar o link na aula. Vamos pensar que a digitalização não foi das melhores, né? Então, mas dá para ler, ó. Prestidigitador prestativo e prestatário está prestes a prestar a prestidigitação prodigiosa e prestigiosa. Vai lendo e lendo cada vez mais rápido. A prataria da padaria está na pradaria, prateando prados prateado. Os quebros e requebros do samba, já errei. Os quebros e requebros do samba quebram os quebrantos dos falsos santos. Britou brincos de brilhantes, brincando de britador. Brito britou brincos de brilhantes, brincando de britador. Isso tudo vai trabalhando a musculatura e vai fazendo com que a gente fortaleça a forma de falar e que a nossa projeção fique cada vez melhor. Claro que quando eu estou fazendo um texto gravado, eu posso parar o texto e refazer. Como eu estou gravando no modelo ao vivo, que é o que eu estou fazendo agora, eu não vou ficar parando toda hora. Então eu vou gaguejar, o exercício não vai sair tão bem, mas eu vou continuar porque eu estou gravando no formato ao vivo. E se eu estivesse realmente ao vivo, daí já era, né? Eu tenho que estar com uma projeção boa. Por isso esses exercícios vão nos preparando para ter uma boa voz e uma boa dicção. É isso então, galera. Trabalhem as vozes, tem exercícios para fazer, vou deixar mais alguns nas aulas e vamos lá. Suar aí a língua, a boca, relaxar os ombros e falar muito esses trava-línguas para que vocês falem bem e falem melhor nos textos que vocês vão falar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só me mandar. Estou pausando aqui, procurando um lugar para pausar a gravação. Um beijo!